Então, pessoal, na aula anterior, a gente fez o esboço da tabela do banco de dados para fazer a entidade. Então, a gente pegou um exemplo, a classe cliente, tínhamos a nossa tabela com os respectivos campos e a gente colocou eles em atributo. Nas entidades, além de colocar os atributos, a gente cria os métodos get e set para cada atributo. E também os consultores. O primeiro consultor tem todos os campos da entidade e um consultor vazio também. A ordem aqui não influencia, tá? Se eu quisesse criar os get set primeiro, poderia ser. Mais questão de organização, é legal ter os consultores logo abaixo dos atributos. E em seguida, os métodos get set. Próximo passo é vocês mexerem nas classes DAO. Tá? As classes DAO são as classes que fazem a manipulação dos métodos que faz a interligação com o banco de dados em relação aos scripts. Tanto faz o script de consulta, né, quanto aos de inserção, update, né, ou exclusão dos dados. Né? Então, ele não faz a parte do DDL, que é a criação das tabelas, e sim a de manipulação dos dados. Tá? Vocês devem ter visto isso em banco de dados. Uma das adaptações que tem que fazer é vocês analisarem exatamente os atributos que vocês têm. Então, aqui eu até deixei no bloco de notas ao lado. Os atributos que vocês têm, vocês vão ter que colocar aqui nos métodos de manipulação. Tá? Cabe aqui uma observação que em alguns lugares vocês não vão ver erro no Java. Então, se você criar o SQL aqui e fazer ele certinho dentro da string, dentro das aspas, ele não vai gerar erro. Só que daí ele vai gerar erro depois na hora de você testar na tela. Onde é que gera erro? Um exemplo aqui, ó. Primeiro campo que eu tenho da minha classe cliente seria o ID cliente. Ó. Então, o ID cliente ele está aqui. Só fiz a cópia aqui ao lado do bloco de notas, para a gente poder olhar os dois ao mesmo tempo. Então, aqui no meu código está dando erro, get código, porque eu não tenho mais get código. Então, get código eu tinha no meu exemplo anterior, que eu passei para vocês. Então, se vocês não têm código na classe cliente de vocês, vai gerar erro. Então, é aí que tem que mudar. Outro detalhe, se vocês colocaram como autoincremento o ID de vocês na tabela, é desnecessário vocês inserir eles aqui. Então, deixa que o banco de dados faz o trabalho dele. Então, não é para inserir. Então, se eu tivesse aqui um ID cliente e ele auto-incrementa, eu não preciso colocar ele aqui no meu insert into. Tá? Mesma coisa que vocês devem ter visto lá em banco de dados. Auto-incremento, você não precisa colocar o campo ID para inserir no banco. Aqui só vai os campos, então, que eu necessariamente preciso colocar que vem da tela. Tá? Pensem que eu estou fazendo uma tela de inserção de dados e esses mesmos campos vão ser inseridos no banco. Então, vai ter que ser nessa ordem aqui. Então, aqui eu vou tirar os campos que eu tinha anteriormente no exemplo e vou colocar os meus, tá? Exatamente os meus que eu tenho aqui na minha nova entidade chamada cliente, tá? Então, eu tenho ali, como o meu ID cliente ele é auto-incremento, eu não vou colocar ele. Vai colocar os demais, tá? Então, seria nome, CPF, rua, telefone, data nascimento, e-mail. Aqui tanto faz eu inserir o restante da linha, tá? Ou querer pular a linha igual eu fiz aqui. Só tem que lembrar que tem que separar por vírgula os campos. E por último, tem um ID ali, que é pessoas, underline, ID, cliente.
Esse daqui, no nosso exemplo que eu tinha passado anteriormente, ele é uma chave estrangeira. Tá? Então, se tiver chave estrangeira, também você coloca aqui no Insert Into. Outra coisa que tem que observar, quantos campos que eu tenho aqui inserindo? O meu Insert Into da tabela cliente. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou ter que ter 7 interrogação. Ah, por que serve essas interrogação? Ele vai substituir, através aqui desses métodos, os valores que a gente capturou da tela. Então, aqui eu coloco os campos e aqui eu coloco a quantidade de interrogações que eu vou ter conforme a quantidade de campos. Então, se eu tenho 7 atributos aqui inserindo, vou ter que ter 7 interrogações aqui. Então, as interrogações elas vão ser substituídas pelos campos através do get. Então, cada get que a gente utilizou lá na classe cliente, a gente vai ter que colocar aqui. Então, primeiro que a gente tem, get nome. Ah, professor, de onde eu peguei? Nessa ordem aqui, ó. Nome. Então, o primeiro campo que eu estou inserindo é nome. Por que está dando erro aqui? Porque eu estou tentando utilizar um método setInt, que seria inteiro, mas o campo ele é um campo varchar, string. Então tem que mudar aqui. Aqui seria setString. Agora repare, né, que eu não tenho mais o erro indicando no Java. Então seria o meu primeiro campo. Qual que é o segundo campo? CPF. Qual que é o tipo dele? String. Então já tem aqui o tipo string, mas o meu segundo campo é CPF. E assim por diante. Meu outro campo é rua. Vou fazer uma cópia aqui. Lembrando que eu não preciso lembrar os nomes certinhos dos métodos. Ó. Aqui com o get, eu estou apertando Ctrl barra de espaço. Ele me aparece as opções. Qual seria o meu terceiro campo? Rua. Então tá aqui. Meu quarto campo, telefone. Já tenho aqui o telefone, mas é o meu Você não quarto precisa campo. dar valores aos campos, prof? Calma. Esse daí, esses valores, é lá na tela. A gente não tem a tela ainda. Tá? Por enquanto, a gente está fazendo os métodos de inserção, update, exclusão. Tá? Então, os valores, penso que a gente vem depois. Então, a tela eu vou inserir ela na próxima aula, tá? Que seria essa parte aqui, ó. Tá? O Jordão está perguntando aqui em relação à primeira letra maiúsculo e minúsculo. Faz diferença, tá, Jordão? Então, um exemplo aqui que eu coloquei no get telefone. Eu não sei se telefone é maiúsculo ou minúsculo, se tem mais letra maiúscula no meio. Então, simplesmente, eu deixo o get, Ctrl barra de espaço, e vejo aqui o método que já está certo lá na minha classe. Um detalhe assim que deixei passar, por que está o C aqui? Porque no método inserir, eu estou passando por parâmetro uma classe cliente. Daí no cliente eu chamei de C. Um apelido que eu dei para cliente. Por isso que ele está pegando C ponto alguma coisa. Se eu colocasse aqui, digamos, CLI, aí eu teria que usar CLI em tudo aqui, ó. Deixei como C de cliente. O meu quinto campo é uma data de nascimento. Né? Quando for data, tem que ser nesse formato aqui, pessoal. Exatamente desse jeito. Pode ser data inclusão, data empresa. Então, tem que ser desse jeito aqui. E é o meu quinto campo. Qual que é o meu sexto campo? E-mail. Né? E o meu campo e-mail ele é uma string. Barra de espaço, get e-mail. Qual que é o meu quinto campo? Pessoas underline de cliente. Como eu sei que um ID é um inteiro, vai ter que ser setInt aqui. C.get pessoas underline de cliente. Então, reparem que nesse primeiro método, que é o inserir, eu deixei ele funcionando bonitinho, sem nenhum erro. Tá? E é assim que vai ter que funcionar em todo o código de vocês. Para o método update, vai ser da mesma forma. Né? Então, eu tenho que verificar qual
os campos que eu estou alterando, vai ter que ser todos também, e qual que é a minha busca? Qual que é a minha busca que eu estou fazendo a atualização? Normalmente é a chave primária, tá? Então a chave primária nossa aqui na minha classe é a ID cliente. Tá? Realmente, Abraão, faltou aqui. É o sétimo. Reparem que aqui não deu erro, né? Se não deu erro, daria depois na hora da gente inserir lá na tela. Tá? Por causa das ordens que eu vou colocar aqui, se ele estava esperando o ID cliente, né, ia dar um erro de sequência aqui. Para atualização, o método atualizar, que é o update, mesma coisa. Então, o update vai precisar inserir todos os campos aqui para a gente poder fazer a alteração certinho. Tá? Eu vou dar uma pausa para a gente seguir os próximos métodos e para o vídeo não ficar muito grande.